Meus amados irmãos, nós lemos em João capítulo 13, a partir do versículo 1. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses textos. Já faz um bom tempo que nós estamos pregando sobre a salvação. Qual o caminho da salvação? Como é que eu ganho a salvação? Por que a salvação é pela fé? Por que a salvação é pela fé? Nós vimos em Efésios 2, do 1 ao 10, que a salvação não é pelas obras humanas. Nós vemos em 1 Coríntios 1, que a salvação não é pela sabedoria humana, pela minha posição, pelo poder aquisitivo que eu tenho, pela minha influência. Nós vimos também em João 1, do 11 ao 13, que a salvação não é pela vontade humana. A nossa vontade, ela foi corrompida pelo pecado, e nós, de nós mesmos, não podemos desejar algo bom se Deus não plantar dentro de nós. Nós vimos também em Mateus 19, 16 ao 22, que a salvação não vem também da bondade humana. O jovem rico parecia bom, mas não conseguiu a salvação pela sua bondade. E domingo passado, em João 5, do 37 ao 44, nós observamos que o amor a si mesmo, o amor próprio, é uma barreira para a salvação. É o amor próprio que tem impedido de milhões, milhares e milhões de pessoas, tem impedido de essas pessoas serem salvas, porque o amor próprio resiste à fé. Resiste à fé. Quando nós amamos a nós mesmos, nós iremos buscar agradar pessoas, porque é tratando bem as pessoas que você é bem tratado. É assim que funciona. E infelizmente, meus amados irmãos, muitas igrejas têm caído nessa armadilha. As igrejas acham que só porque uma coisa dá certo do ponto de vista humano, elas acham que isso é aprovado por Deus. Só porque a igreja está sendo lotada por causa de estratégias humanas, os líderes estão pensando: Deus está no negócio, Deus está aprovando. Quando na verdade essas estratégias são apenas entretenimento, entrando dentro das igrejas para manter as pessoas distraídas, manter as pessoas se divertindo, se sentindo bem, massageando o ego das pessoas. Então o amor próprio, o amor a si mesmo, o amor por glórias é uma grande barreira para a fé. E hoje, meus amados irmãos, nós iremos aprender que todo aquele que é chamado por Cristo, que tem uma fé genuína, ele é chamado para se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Ele é chamado para se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Por que debaixo da mão de Deus? Porque é Deus quem permite esse tipo de humilhação, e é Deus quem faz com que essa situação aconteça na sua vida, para que você seja humilhado, porque Deus sabe que o sofrimento, a sua humilhação, vai aperfeiçoar você. É Deus quem faz isso, e é uma potente mão. Por quê? Porque o ser humano não tem como escapar da vontade soberana de Deus. Quando Ele quer, ninguém impede. Até mesmo os ímpios que estão lá
debaixo da potente mão de Deus. Só que eles não se humilham. Eles são humilhados, mas não se humilham. A Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que estão detendo a verdade, estão barrando a verdade por causa da sua injustiça. Por causa da sua injustiça, a verdade é impedida de progredir, de ser anunciada, de ser defendida, de ser praticada, de ser amada pelas pessoas. Por causa da injustiça e por causa da injustiça de muitos líderes também, a verdade tem sido impedida de ser pregada, de ser defendida. No juízo final também, todos os ímpios serão humilhados diante de Deus, serão humilhados debaixo da potente mão de Deus, todos eles. Então, de uma forma ou de outra, o ser humano vai ser humilhado debaixo da potente mão de Deus. Então, por que não aceitar a forma de humilhação que Deus quer para nós? Por que não aceitar? Porque o que é uma pessoa humilde e uma pessoa orgulhosa? O que é? Em resumo, a Bíblia diz isso, que é humilde aquele que a si mesmo se humilha debaixo da potente mão de Deus. Deus quer que você passe por algumas humilhações na vida. É Deus quem quer. É Deus quem quer. Deus quer que você passe e você tem que aceitar essa humilhação. Você tem que aceitar a humilhação que vem da parte de Deus. Fazendo isso, você será verdadeiramente humilde. Irmão, irmã, não tem como separar a palavra humilde de humilhação. Não tem como. Humilde é aquela pessoa que aceita ser humilhada debaixo da potente mão de Deus. E de que forma eu posso ser humilhado debaixo da potente mão de Deus? De uma forma que seja boa para mim. De que forma? Primeiro, através das provações. Através das provações. Se você passa por provações, enfrenta provações e vence essas provações, você está aceitando se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Veja aí 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. É uma provação. Esse é o contexto aí, que começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 5 também. Agora, veja aí 1 de Pedro, agora no capítulo 5, versículo 6. Veja aí. Humilhai-vos, pois. Esse pois aí é uma conclusão. Portanto, o que é que a gente deve concluir? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo de Deus, você seja exaltado por Ele. Próximo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, a sua preocupação, os seus cuidados, as suas inquietações. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Não tem motivos para você ficar inquieto. Não tem motivos para você se sentir inseguro, preocupado. Porque Deus tem
sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo. E o que é que o diabo está usando para tentar fazer com que você se desvie da fé, para tentar tragar você? O que é que ele usa? Veja o próximo. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O diabo usa as aflições, as perseguições. Quando você está sendo provado de diversas formas, o diabo pode participar disso para fazer com que você se afaste da fé, para fazer com que você caia da graça. Então veja que existe uma ligação aqui entre você suportar a provação e você ser humilhado debaixo da potente mão de Deus. Ser humilhado debaixo da potente mão de Deus é isso. Você sofrendo perseguições, tribulações, provações de todo tipo, e mesmo assim você glorifica a Deus e permanece firme na presença dEle. Então, essa é uma forma, meus irmãos, de nós aceitarmos ser humilhados debaixo da potente mão de Deus. É suportar com perseverança as tribulações. Também uma segunda forma é você aceitar a disciplina de Deus. Deus, como um pai, ele vai castigar o seu filho que ama. Então, se você tem uma fé genuína e você erra, Deus vai te disciplinar para que você melhore, para que você se fortaleça, para que você seja corrigido. E suportar essa disciplina de Deus também é uma forma de você se humilhar debaixo da potente mão de Deus. O próprio Jesus disse para Paulo: duro é para ti, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus ali, Paulo ainda não tinha aceitado a Jesus, mas Jesus estava usando o sofrimento para trazer Paulo para perto dele. Então, Deus pode usar a disciplina para aprumar um filho, para levar um filho ao arrependimento. Deus pode fazer isso. Deus pode, e nós temos que suportar essa disciplina de Deus. Outra forma de você se humilhar debaixo da potente mão de Deus é você assumir a posição de servo. E é nesse texto de João que a gente vai se basear sobre você, eu, cada um de nós aqui, ser servo do outro. Ser servo do outro. E você sabe que servo é uma tradução da palavra escravo. Escravo. Aquele que estava ali para servir aos outros, para fazer a vontade dos outros e não a sua própria vontade. Era um escravo. É claro que quando nós nos tornamos servos de Deus, nós não somos oprimidos por Deus, de forma alguma. O fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave. Mas Cristo nos chamou para servir os outros e não para ser servido. Então, por causa da sujeição à vontade de Deus, quando você se sujeita a Deus, o crente é perseguido, o crente é desprezado,
o crente é inferiorizado, é envergonhado, zombado, isso porque decidiu confessar a Cristo publicamente, decidiu suportar as provações, decidiu vencer as tentações, encarar a disciplina de Deus e principalmente decidiu agir e ser um servo, agir como um servo e ser de fato um servo dos outros, porque esta é a posição de honra a qual Deus nos colocou. Essa é a posição de honra. Os homens, quando querem honrar os outros, eles colocam os outros em uma posição elevada, em uma posição em que as pessoas têm o seu ego massageado. Mas a posição na qual Cristo nos coloca é na posição de servo do outro. E Ele mesmo se colocou nessa posição. O próprio Jesus desceu a posição de ser humano, tornando-se servo e um condenado na cruz. Ele estava se humilhando extremamente. E às vezes nós não queremos nos humilhar, não aceita a humilhação e queremos fazer de tudo para não ser humilhado. Por que Cristo foi humilhado extremamente? Porque Ele escolheu ser aquilo que Ele não era, que era ser humano. Antes Ele não era ser humano, mas Ele escolheu ser humano. Ele assumiu uma posição muito inferior. Muito inferior. Já nós, seres humanos, quando nos humilhamos, nós estamos apenas assumindo uma posição que a gente merece mesmo. Nós merecemos uma posição muito mais baixa daquela que Deus quer nos colocar. Então, meus amados irmãos, a humildade do Evangelho, muitos irmãos, muitos não serão salvos porque são orgulhosos, são arrogantes, não conheceram a humildade do Evangelho, não aprendeu de Jesus, que é manso e humilde. Muitos serão condenados por isso. Quando a palavra bate, fere, o ego humano resiste. Se você frequentar uma igreja bíblica e se você não tiver a fé verdadeira, você não aguenta ficar lá. Você não suporta ficar lá. Não suporta. Então, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus vai muito além de você suportar as provações, vai muito além de você vencer as tentações, vai muito além de você sofrer com paciência perseguições, injustiças, privações, vai muito além. Todos esses tipos de humilhação são formas de exercitar a sua fé, de tornar a sua fé mais forte, mais robusta. São formas de te auxiliar a desenvolver a sua salvação com humildade, com temor e tremor. E essas formas de humilhação que Deus usa servem para testar a sua fé, aprovar a sua fé e aperfeiçoar a sua fé. Aperfeiçoar a sua fé. É Deus treinando você. Você está sendo treinado por Deus. Deus está permitindo coisas, Deus está colocando coisas na sua vida para tornar a sua fé forte. E muitas das vezes nós resistimos. John Piper disse que
Na santificação, Ele tira a lama de você. Na santificação, Deus tira a lama de você. Nós teremos lama em nós até a morte, até Jesus voltar. Nós teremos lama em nós. E todos os dias nós precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus, pela água do Espírito Santo, para que a gente seja limpo diante de Deus. E Deus usa a humilhação para isso, para você se tornar cada vez mais limpo, cada vez mais santo, cada vez mais maduro na presença dEle. Quantos prejuízos financeiros você já não teve? Eu, pelo menos, nesses últimos 4 meses lá em casa, tive um prejuízo de toda forma. Geladeira queimando, ar-condicionado, batida do carro, celular queimando, quebrando tela. Tantos prejuízos financeiros você já teve na sua vida. Quantos prejuízos? Quantas vezes você já adoeceu e sofreu muito por causa dessa doença? Quantas vezes você já foi humilhado, envergonhado, constrangido, desacreditado diante das pessoas? Quantas vezes? E as pessoas que antes admiravam você, quantas hoje desprezam você? Quantas te desprezam? Antes dizia: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um bom amigo, você é uma boa amiga. Te admirava e hoje te despreza. Quantos? E as pessoas que você amava e já partiram dessa vida, quantas saudades. Quantas mães cristãs já não perderam seus filhos de forma trágica? Quantas? São muitas perdas. Muitas perdas que cada um de nós aqui já tivemos. Perdemos tantas coisas na vida, tantas coisas às quais a gente estava apegado. Porque se a gente não tivesse apegado a essas coisas, não doía perder. Uma coisa só dói porque você está apegado a ela. Quando você perde, dói muito. São muitas perdas, mas são muitos pedaços que Deus está tirando de você. Às vezes Deus tira uma coisa financeira de você, mas com aquilo Ele quer acrescentar algo na sua vida espiritual. Ele quer colocar algo que tem um valor eterno em você. E essa é a frase que eu sempre gosto de usar. Para cada pedaço que Deus tira de nós, Ele coloca um pedaço dele em nós. Glória a Deus. Não são perdas, irmãos, são ganhos. Você está ganhando. Você tem que confiar nas Escrituras e saber que você está ganhando, não é perdendo. Perder coisas materiais, grande coisa comparado com as coisas espirituais. Não é nada. Nossa musculatura espiritual está sendo fortalecida desde que aceitemos o treinamento de Deus. A vida é um teste, o teste da fé, o treinamento de Deus para você ser fortalecido. E você precisa aceitar a humilhação de Deus. Você tem que aceitar para que você seja aperfeiçoado. Para que isso? Porque Deus permite tanto sofrimento. Porque é somente assim que aprendemos a ser humildes. É somente assim. E Deus tem um grande propósito com esse treinamento, que é nos tornar um servo bom e fiel, para que naquele dia Ele possa dizer: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel,
a servir aos outros sem se preocupar consigo mesmo, amando os outros mais do que a si mesmo. Você tem que aprender isso. E à medida que você vai crescendo, você vai se conformando à imagem do próprio Cristo, que se tornou servo dos outros, que amou a humanidade mais do que a sua própria vida, mais do que o seu próprio conforto. Quanto Jesus Cristo sofreu porque amava você e disse: eu irei à terra para servir ela, para servir ele, para ser servo dele. Jesus amou. Jesus amou. E em João capítulo 13, versículo 1, o texto começa dizendo que a festa da Páscoa estava chegando. Nessa festa, os judeus comiam pães asmos, ervas amargas e um cordeiro assado, macho de 1 ano sem defeito. De modo semelhante, o apóstolo Paulo diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ele é o nosso cordeiro que foi sacrificado por nós. E é dele que nós temos que nos alimentar. Jesus estava prestes a ser sacrificado por nós aí. Veja essa parte que diz assim: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, o nosso cordeiro pascal, dias antes da Páscoa dos judeus, estava prestes a ser oferecido em sacrifício. Por que ele fez isso? Para que nós nos tornássemos uma massa nova, como diz o apóstolo Paulo, uma massa sem fermento, sem o fermento do pecado, sem o fermento da maldade, sem o fermento da malícia. Uma Páscoa que seria celebrada com os pães asmos da sinceridade e da verdade. É uma Páscoa que a gente celebra todos os dias. Todos os dias, porque a gente se alimenta da verdade de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus. Nós nos alimentamos disso. Os pães asmos da bondade, da sinceridade, da pureza, da verdade. Nós nos alimentamos de Cristo. Ele é o nosso cordeiro pascal. E Jesus já sabia que estava próximo da sua morte. E como disse João, amou-os até o fim, se referindo aos que ele tinha salvado e aos que ele ainda ia salvar, dizendo assim: como havia amado os seus, não é qualquer um, é os seus, porque Jesus ama aqueles que são regenerados de uma forma especial. Amado os seus que estavam no mundo, não eram do mundo, estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora pense aqui comigo. Quando uma pessoa está em estágio terminal, um câncer, por exemplo, a primeira coisa que ela pensa é: tenho que aproveitar ao máximo, tenho que aproveitar a minha vida. Como aquela jovem de um filme que eu assisti há um tempo atrás, ela queria, antes de morrer, perder a sua virgindade, porque entendia que não tinha aproveitado a vida ainda. Nós vemos também um caso de uma mulher que, sabendo que estava com câncer terminal, decidiu se casar e ter um filho.
para sentir o prazer antes de morrer. Veja, quando as pessoas estão prestes a morrer, naturalmente, por causa da natureza pecaminosa, elas pensam em si mesmas. Elas pensam no que elas podem aproveitar da vida, no legado que elas podem deixar para a glória delas. Mas o caso de Jesus foi diferente. A Bíblia diz que, sabendo Jesus que já estava prestes a morrer, tudo o que ele fez foi pensar nos outros. Nos outros. Até mesmo quando ele orava lá no Getsemane, ele estava pensando na vontade do Pai e não na própria vontade. Ele, a partir do capítulo 13, ele começa a se dedicar mais aos discípulos. Ele se interessa demais pelos discípulos, se dedica demais aos discípulos. Aqui no capítulo 13, ele dá um exemplo de amor e de serviço humilde. A partir do capítulo 14, ele começa a dar instruções aos discípulos para que eles não desanimassem na fé. No capítulo 17, ele faz uma oração pelos seus discípulos e por todos aqueles que ainda iriam se tornar os seus discípulos. E nos capítulos seguintes, ele se oferece em sacrifício por todos aqueles que iriam crer nele. Ele se oferece em sacrifício. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para todo mundo, mas só terá efeito sobre aquele que crê. Porque nós não cremos no universalismo que diz que todo mundo vai ser salvo. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas o mundo inteiro não vai crer. Então só vai salvar quem crê. Então ele orou, ele se ofereceu, ele provou o seu amor até o fim. Amor, e no finalzinho, faltando só algumas horas para ele morrer, porque no dia seguinte ele já foi traído, já foi levado para ser julgado e depois foi levado para ser crucificado. Nas últimas horas, tudo que estava no coração de Jesus, toda a vontade de Jesus era dizer: eu vou preparar os meus discípulos, eu vou ensiná-los, eu vou amá-los mais intensamente. Foi isso que ele fez. E mesmo sabendo que voltaria para o seu trono de glória, mesmo sabendo que Judas estava prestes a traí-lo, influenciado pelo diabo, Judas foi influenciado pelo diabo. O diabo, ele pode colocar ideias na sua mente, setas malignas, dardos inflamados do maligno, que são pensamentos que não estão baseados na fé, na palavra de Deus, que não estão baseados na verdade, pensamentos duvidosos, pensamentos malignos que te afastam de Deus, pensamentos do diabo. Olha só, o diabo pode plantar ideias na sua mente, e Judas foi influenciado pelo diabo para trair Jesus. Veja aí o próximo versículo. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, mesmo ele sabendo disso, mesmo sabendo que tinha todo o poder, veja o próximo versículo. Jesus, sabendo
sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, mesmo sabendo de tudo isso, nas últimas horas da sua vida, ele se colocou na posição de servo. Veja o próximo versículo. Levantou-se da ceia, do lugar onde eles estavam comendo, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, amarrou em volta da cintura. Veja o próximo. Depois ele colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha o exemplo de humildade. Aí Jesus iria ensinar duas coisas para os discípulos. Ele iria usar essa situação como uma ilustração para a purificação deles, a regeneração deles e a santificação. E também iria usar essa situação para ensiná-los a ser humilde. Ser humilde. Então, Jesus lavava e enxugava os pés dos discípulos com uma toalha, com aquela toalha que estava amarrada na sua cintura, mesmo sabendo que ia voltar para a glória, mesmo sabendo que ia ser traído. Lavou inclusive os pés de Judas, tentou salvá-lo até o fim também. Jesus não queria a condenação de Judas, ele tentou salvá-lo também, porque lá estava ele lavando os pés de Judas. Ele tentou, amou todos eles até o fim. Até o fim. Só que Pedro, ele não aceitou que o seu mestre se humilhasse daquele jeito. Ele não aceitou. Eles até poderiam lavar os pés de Jesus, mas Jesus lavar o pé deles, mesmo Jesus tendo explicado que aquele ato era importante, que eles iriam entender depois, Pedro arrogantemente, não pense que Pedro estava sendo humilde. Existem muitas pessoas que parecem ser humildes, mas é uma falsa humildade, e falsa humildade é arrogância, orgulho, soberba. Pedro não queria se dobrar à vontade de Jesus. Ele se recusou a deixar Jesus se humilhar. Por causa disso, Jesus o repreende e diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Você não vai ter comunhão comigo, Pedro. Veja aí, versículos 6, 7 e 8. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Você vai entender. Jesus pede para Pedro confiar nele. Confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Você não está entendendo ainda, mas você vai entender. Mas olha a resposta de Pedro. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Orgulho. Orgulho. Quantas vezes a gente não age assim? A gente não entende o agir de Deus, a gente sabe que é Deus agindo, mas a gente não quer aceitar o jeito de Deus. Não quer, porque na nossa mente a gente acha que não é para ser daquele jeito, como Pedro repreendeu Jesus lá atrás, quando Jesus disse que iria morrer. Pedro repreende Jesus, Pedro se deixou usar pelo diabo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás.
dia, na sua própria sabedoria, ele acha que sabe ensinar a Deus. Ele acha que sabe criar seus filhos melhor do que Deus manda nas Escrituras. Ele acha que pode dirigir uma igreja melhor do que Deus ensina nas Escrituras, como muitos pastores e líderes fazem por aí, inventando formas de cuidar de uma igreja, formas que não estão na Bíblia, dizendo: eu sei mais do que o Senhor. Isso é orgulho. E Jesus repreendeu Pedro e disse: Pedro, se você permanecer nesse orgulho, contrariando a minha vontade, você não tem parte comigo. Aleluia. Não tem como ter comunhão comigo, porque para ter comunhão com Cristo, você tem que se submeter à vontade dele. E isso é humildade, é aceitar, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Próximo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora ele se humilhou, exagerou, se humilhou sem entendimento, mas se humilhou. E Senhor, pode lavar tudo, Senhor. Pode lavar tudo. Com isso, Jesus aproveitou para ensinar algo a Pedro e aos discípulos sobre a purificação dos seus pecados quando nasceram de novo e sobre a santificação na qual eles deveriam se empenhar dia após dia. Olha o que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele está se referindo a Judas Iscariotes, que não estava limpo. Jesus disse: vocês já estão limpos por completo. O que Jesus estava dizendo? Vocês já foram regenerados, vocês já nasceram de novo, vocês já foram purificados dos seus pecados. Já foram, porque creram em mim, disse Jesus. Mas vocês só precisam lavar os pés que caminham na estrada da vida, e que sempre serão sujados pelas poeiras, pela lama, por tantas coisas. Jesus falou da regeneração, que eles já estavam limpos, purificados, mas falou da santificação dia após dia. Diz: vocês precisam lavar os pés. Por quê? Porque os pés ainda vão se sujar. Você aceitou Jesus, nasceu de novo, mas ainda vai pecar. Então você precisa ser lavado dia após dia. Dia após dia. Veja o próximo. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Para complementar aí, falando sobre Judas Iscariotes. Então, depois disso daí, de Jesus trazer essa lição, trazer esse ensinamento, porque eles poderiam duvidar lá na frente. Jesus disse: vocês já foram regenerados, vocês já foram purificados, agora tem que se empenhar para continuar sendo santificados. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 5: limpai-vos do fermento, para que vocês sejam uma nova massa, assim como vocês são. Olha que interessante. Paulo está falando de duas santificações ali: da santificação posicional, que eles já estão limpos diante de Deus por causa dos méritos de Cristo, já estão purificados. Aí Paulo diz: mas vocês têm que se limpar na prática. Pela fé em Cristo vocês já estão limpos, mas vocês têm que se limpar na prática, para a fé de vocês ser verdadeira, ser coerente, fazer sentido.
uma lição aqui. Veja o versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Veja o próximo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor, o que é o Senhor? O Senhor é aquele que manda nos servos. Naquela época era o Senhor dos escravos. Os escravos faziam tudo o que o Senhor mandava. Então Jesus está dizendo: eu sou o Senhor de vocês. Vocês são meus servos. Eu sou o mestre de vocês. Os discípulos reverenciavam o mestre. Por isso que foi tão difícil para Pedro aceitar aquilo. Porque essa tarefa de lavar os pés das pessoas era dada ao menor dos servos domésticos, ao menor deles. O menor dos servos era aquele que lavava os pés. Aí Jesus inventou de fazer o papel do menor dos servos. Aí Pedro não aceitou. Pedro não aceitou porque não entendia que Jesus era manso e humilde de coração. Ele não aceitava esse tipo de humilhação para Jesus. Eu sendo Senhor e Mestre, eu lavei os pés de vocês. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Isso também era difícil para eles. Por quê? Porque em uma ocasião, não dá para a gente ler o texto, mas está lá em Lucas 22, do 24 ao 27. Eles estavam discutindo sobre quem seria o maior. E é claro que cada um queria ser o maior. É claro. Mas aí Jesus disse o quê? Que vocês têm que lavar os pés uns dos outros. E quem estivesse lavando o pé estaria fazendo o papel do menor dos servos. Estaria fazendo o papel do menor dos servos. Veja o próximo. Porque eu vos dei o exemplo. Jesus não deu o exemplo forçado. Eu vou me esforçar aqui para eu me humilhar. Não, Jesus fez aquilo porque ele era assim. Ele não precisou fingir. Ele não precisou se esforçar. Porque ele é humilde por natureza. Deus é humilde por natureza. Porque ele serve. Ele serve. Porque eu dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Lave os pés dos outros. Você tem feito isso? Lavado o pé do seu irmão? Lavado os pés até daqueles que não são crentes, que precisam de alguém para ajudá-los, para levar a palavra de Deus? O que a gente quer é que alguém lave os nossos pés. O que muitos pastores querem hoje é que os crentes lavem os pés deles, e não eles lavar os pés dos crentes. O que significa lavar os pés? Pelo contexto aí, Jesus comparou lavar os pés ao quê? Purificação, santificação. Você lavar os pés de alguém para que aquela pessoa que está suja, ela seja limpa. Então o que é lavar os pés? É você empenhar-se para servir aos seus irmãos. Primeiro, buscando levar ele à humildade, para que ele cresça em santidade, se empenhando através da oração, consagração, pregação da palavra. A Bíblia diz que Jesus deu à igreja várias pessoas com vários dons. Para quê? Para servir. Pedro disse isso. Cada um administre ao outro o dom como recebeu.
a mim mesmo. O meu dom é para servir aos outros. Eu tenho que administrar o meu dom aos outros. Geralmente no mundo, você administra seu salário para você se beneficiar, para você ganhar mais. Mas o que a Bíblia manda é você administrar o que Deus te deu para os outros e não para você. E não para você. Já estamos concluindo. Você ajuda, você serve, ajudando os outros em suas necessidades materiais e espirituais. Você pode ver isso, não vamos ler, mas está em Romanos 12, do 5 ao 15. Você também ajuda os outros suportando as suas fraquezas. Se a Bíblia manda você suportar, é porque incomoda, é porque dói. Porque dói. A Bíblia manda suportar por isso. E quanto mais forte você é na fé, mais você tem que suportar. Porque a Bíblia diz que os fortes devem suportar a fraqueza dos fracos. E os fortes são quem? Os maduros da fé. Buscando aquilo que serve para a edificação deles. Você serve aos outros dizendo coisas edificantes e não palavra torpe, palavra que não tem nenhum valor para edificar a vida espiritual do outro. Paulo disse isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que sirva para edificação, para promover edificação àqueles que são exercitados por essa palavra. Isso é lavar os pés dos outros. É você fazer de tudo para que seu irmão se aperfeiçoe na fé. É você fazer de tudo, se empenhar com os seus dons, para que seu irmão seja cada dia mais limpo, cada dia mais santo, cada dia mais forte, cada dia mais dedicado na presença de Deus. Lavar os pés é isso. Você vê pelo contexto, o próprio Jesus explicou que lavar os pés era isso. Pessoas que foram regeneradas precisam continuar sendo limpadas, porque elas vão pecar, elas vão falhar. Vamos fazer aqui uma aplicação. Os pastores de hoje deveriam seguir o exemplo de Jesus, logo porque eles estão praticamente no mesmo papel. Aliás, a maioria deles se coloca como Senhor e Mestre, mas não são. Mas eles se colocam como Senhor e Mestre do rebanho. Eles, primeiro, eles apacentam o rebanho de má vontade. E Pedro disse que você tem que apacentar de boa vontade. Veja aí 1 de Pedro 5 e 2. Segundo, eles buscam lucrar às custas das ovelhas. Quando uma ovelha não está dando lucro, essa ovelha é desprezada. Agora, se a ovelha dá lucro, pode ser até um bode, pode ser até um lobo, mas ele dá atenção e diz que é ovelha. Não é ovelha, não é bode não, não é lobo não, porque busca lucrar com o rebanho. Eles agem como dominadores do povo de Deus, como dominadores, como donos, ao invés de servir como exemplo de humildade, de disposição, de cuidado, de santidade. Eles agem como exemplo do contrário. Olha aí: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não por má vontade, mas voluntariamente. Faça isso voluntariamente. Você mesmo se decide fazer isso, nem por torpe ganância, não por interesse,
nada em troca. Como Paulo lá em Corinto, não recebia nada de despesas materiais, nada de material, mas ele diz: eu me deixarei gastar, eu gastarei por vós e me deixarei gastar, não por interesse, mas com o ânimo pronto para servir. Próximo. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Peraí. Agem como dominadores do povo de Deus. E Pedro diz: não haja, mas servindo de exemplo para o rebanho. Assim como Jesus serviu de exemplo para os discípulos, os pastores têm que servir de exemplo para o rebanho. Sofredor, humilde, manso, santo, dedicado na obra. É isso que as Escrituras ensinam. E para a gente concluir, eu vou mostrar para você um versículo que diz que o caminho da humildade é o caminho que vai te fazer feliz. Às vezes a gente se engana, achando que quando a gente está no controle, está no domínio, né? A gente acha que a gente é feliz. E a felicidade da Bíblia, bem-aventurado, é uma felicidade que não tem explicação. É uma paz, é uma alegria que excede todo o entendimento. O próprio Jesus disse, lá em Atos 20 e 35, Paulo citando, diz que: mas bem-aventurada coisa é você dar do que receber. E o que é bem-aventurado ali? É feliz. Mas, veja aí no mesmo contexto, em João 13, a gente já viu João 13 do 1 ao 16, agora a gente vai ver o versículo 17. Se sabeis essas coisas, se vocês souberem essas coisas que eu estou ensinando a vocês, através das palavras, através do exemplo, através do meu exemplo, Jesus diz: bem-aventurados sois se as fizerdes. Vocês serão felizes. Felizes se andarem segundo esses ensinamentos. A verdadeira felicidade, ela só é alcançada quando você é humilde. Quando você é humilde. Então lembre-se, meu amado irmão, minha amada irmã, nós fomos chamados para servir os outros e não para ser servido. E esse é o caminho da humildade. E o caminho da humildade é o caminho da felicidade. Que Deus abençoe a todos.